Fala aí, pessoal da Lafa, beleza? Bom, nós vamos agora trabalhar com o módulo 15 da página 386, equação de Clapeyron. Gente, antes de começar a aula de hoje, eu vou falar para você que a equação de Clapeyron ela é dividida em dois módulos, né? É o módulo 15 e o módulo 16, que a gente vai trabalhar com a equação de Clapeyron 2. Professor, qual que é a diferença dos dois módulos? A diferença basicamente é, no primeiro módulo, que é o módulo 15, nós vamos basicamente aplicar a fórmula, saber trabalhar, saber o que significa cada termo. Já no módulo 16, os exercícios são um pouquinho mais complexos, envolve talvez outras matérias de química e não apenas de gás. Perfeito? Bom, então o que é essa equação de Clapeyron que a gente vai trabalhar agora? Presta atenção aí, gente. Bom, a equação de Clapeyron, ela é muito conhecida como equação do estado, né? Cuidado para não confundir aquela equação geral dos gases, PVT-Povotó, né? Aquela equação que nós trabalhamos, o famoso PVT-Povotó, só é usado quando tem uma transformação gasosa. O que é uma transformação gasosa? Eu tenho duas situações, uma inicial e uma final. E esta transformação, a massa do gás era fixa. Ou seja, a quantidade de gás que eu tinha antes era igual ao que eu tenho depois. A ideia dessa equação que eu vou apresentar para você agora, que é a equação de Clapeyron, ela é basicamente o seguinte, ó. Naquele bujão de gás, tem uma pressão tem 10 kg de butano, tem uma temperatura de 20 graus Celsius. Qual é a pressão? Ou seja, naquela situação, ele faz uma pergunta muito específica, ou seja, nem sempre tem uma transformação gasosa. Agora, eu vou tentar deduzir de uma maneira diferente esta forma, né? de um jeito legal, talvez. Lembra que na aula passada a gente trabalhou com o volume molar? O que é o volume molar? É o volume ocupado por 1 mol de qualquer gás numa dada condição de temperatura e pressão. Só que na CNTP, quando a temperatura era de 273 Kelvin e a pressão de 1 atm, o volume molar era 22,4 litros por mol. Perfeito? Gente, vamos acompanhar o raciocínio agora. Ó. A gente sabe que na CNTP, quando a pressão é de 1 atm e a temperatura é 273 Kelvin, o volume de 1 mol é 22,4. Perfeito? Ai, professor, como que eles fazem para calcular? Bom, para calcular é muito simples. Vamos pegar o oxigênio. Quanto que pesa 1 mol de oxigênio? Pensa. 32, né? Então, se eu pegar 32 gramas de oxigênio, eu acabo pegando 1 mol de oxigênio. Perfeito? Se eu colocar esses 32 gramas num balão e manter esse balão numa pressão de 1 atm e temperatura de 273 Kelvin, a gente nota que o volume deu 22,4. Eu acabei calculando o volume de 1 mol de gás. Agora, não importa se é oxigênio, não importa se é gás carbônico, enfim, todos os gases ocupam esse volume. Agora, vem comigo. E se eu pegar 2 mols de gás na CNTP? A gente já fez exercício na aula anterior. Se 1 mol é 22,4, 2 mols é 44,8. 3 mols é o triplo, 4 mol é o quádruplo de 22,4. Perfeito? Agora, acompanha aqui o raciocínio. Você lembra que numa transformação gasosa de uma massa fixa, né, a gente poderia falar que a pressão vezes o volume sobre a temperatura era constante numa transformação? Ou seja, a situação inicial é igual à situação final. Por isso que eu falava PVT igual a Povotó. Então, quando eu falo que uma situação inicial é igual a uma situação final, assim, a massa do gás ela acaba sendo constante, né? E nessa situação, eu posso falar que a pressão vezes o volume sobre a temperatura é uma constante. E o Clapeyron, ele tentou calcular quanto que vale essa constante. Bom, ele pegou 1 mol de gás, né? E ele falou o seguinte, ó, a pressão na CNTP não é 1 atm, a temperatura não é 273 Kelvin. O volume de 1 mol é 22,4. E quando ele pegou 1 atm, 22,4 dividido por 273, que é o volume ocupado por 1 mol, temperatura na CNTP e pressão na CNTP, ele chegou num valor de exatos 0,082. Para quem lembra dessa matéria, já está vendo que esse número aqui vai ser muito utilizado por nós daqui a pouco, mas não precisa decorar. Bom,
Quando nós estamos pegando 2 mols de gás, o volume não é o dobro? Beleza. Então, em 2 mols de gás, se eu colocar aqui pressão vezes volume sobre temperatura, 1 sobre 44,8, que é o volume de 2 litros, sobre 273, deu um número 0,164, ou seja, 0,164 é o dobro do 0,82. Então, não sei se vocês observaram, né? Se eu pegar a pressão vezes o volume sobre a temperatura, sempre vai dar uma constante. Agora, este valor desta relação depende do quê? Depende da quantidade em mols de gás. Se eu colocar 1 mol, é 0,082. 2 mols, o dobro. 3 mols, o triplo. E assim por diante. Então, se a gente observar, eu posso falar que a pressão vezes o volume sobre a temperatura, que é o PVT, é igual a constante, que é o R, daqui a pouco eu vou chamar de constante universal, vezes N. O que é N? O número de mols. Olhando aqui nessa forma, quanto maior é o número de mols que eu tenho, maior vai ser a pressão, maior o volume, maior seria essa grandeza, perfeito? Agora vem cá, gente, para dar uma maquiada nessa forma, vamos passar essa temperatura. Opa, essa temperatura você sabe que sempre tem que ser em Kelvin. Não adianta colocar em graus Celsius, senão vai dar errado. Se eu pegar essa temperatura aqui e passar multiplicando, vem cá, o que vai ficar? Pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes o R, que é uma constante, vezes o T. Acabou. Esta é a fórmula de Clapeyron. Então, esse P é pressão, o V é o volume, o R é a constante universal e o T é a temperatura absoluta. Temperatura absoluta tem que ser em Kelvin. Agora, dando uma maquiada um pouquinho mais nessa fórmula, presta atenção aqui, ó. Você lembra lá quando a gente teve aula de mols? Qual que era a fórmula do número de mols? É óbvio que na época eu fazia tudo por regra de 3 porque eu acho que é melhor, né? Mas o número de mols, para quem lembra, é a massa sobre a massa molar. Se eu substituir esse número de mols aqui, né, vai ficar o que, gente? Pressão vezes volume é igual a massa sobre a massa molar, que é o número de mols, né, aqui, vezes o R vezes o T. Perfeito? Então, gente, a partir de hoje, tanto no módulo 15, que é a aula de hoje, quanto no módulo 16, quanto talvez lá em cálculo estequiométrico ou lá no final do ano, a equação de Clapeyron é PV igual a nRT. Perfeito? Agora, esse R é chamado constante universal dos gases. Professor, por que chama constante universal? Porque não importa qual seja o gás que eu esteja trabalhando. Pode ser argônio, hélio, neônio, criptônio, flúor, cloro, pode ser gás carbônico, nitrogênio, porque todos os gases, lembra lá da hipótese de Avogadro? Né? Todos os gases têm recipientes iguais, com o mesmo volume, na mesma pressão, na mesma temperatura, sempre tem o mesmo número de moléculas. Não importa qual gás esteja trabalhando. Então, esse R é a constante universal dos gases, e para a química, a gente vai usar sempre aí, né? Sempre não, me desculpa, mas geralmente a gente vai usar o 0,082. Só que tem um outro valor que pode aparecer nos exercícios, que é o 62,3. Mas, professor, você não falou que o R é uma constante? Por que ele está dando um número diferente? Dá uma olhada na unidade, gente. Só vai ser 0,082 se a pressão for em atm, se o volume for em litros, a temperatura for em Kelvin e o mol em mol. Né? Agora, quando eu trabalho com uma pressão diferente, no caso aqui em milímetros de mercúrio, o R também é diferente. Não sei se você lembra, um atm é a mesma coisa que 760 milímetros de mercúrio. Se você tiver uma calculadora aí, faz a conta aí para mim. De 0,082 para 62,3, você viu que a diferença, né, é a unidade da pressão? Um é atm e outro é milímetros de mercúrio? Ou seja, para passar, se você pegar 0,082 vezes 760, vai dar o 62,3. Bom, enfim, basicamente são esses dois R, são esses dois valores de constantes que a gente vai usar na química. Observação. Lá na física, quando você tiver essa mesma aula, eles trabalham a pressão em Pascal.
o volume em metro cúbico. Então, vai aparecer um R diferente, só que esse R ele vai fornecer para vocês. Então, existem vários valores de R, né? Depende da unidade de pressão, o volume que você vai trabalhar. Perfeito? Bom, como a primeira aula é apenas para demonstrar essa forma, apenas para trabalhar com esse tipo de exercício, vamos lá já no primeiro exercício da página 386. Né, do livro 3. Gente, presta atenção nessa questão. Porque é óbvio, né, nós estamos na aula de Clapeyron. A fórmula vai ser Clapeyron. Mas, professor, e se exercício estiver no simulado? Como que eu faço para saber se eu vou usar PVT Povoltó ou PV igual a NRT? Gente, dá uma olhada. Se você bater o olho nesse exercício, eu já estou vendo 0082, que é o R. Então, tudo indica que você vai ter que usar a equação de Clapeyron. Mas faz de conta que esses dados não está tão evidente. Gente, o PVT Povoltó eu vou usar numa transformação gasosa. Transformação gasosa eu tenho duas situações, uma inicial e uma final. Dá uma olhada nesse exercício. Marque, muito seco o exercício, hein? Muito assim, direto. Marque a alternativa que apresenta o volume ocupado por meio mol de um gás, cloro, a 25 graus Celsius em 1 atm. Acabou. Ele fez uma pergunta direta. Naquela situação, qual que é o volume de meio mol a 25 graus Celsius em 1 atm? Você viu que não teve transformação? Então, naquele estado, por isso que eu vou usar a equação de Clapeyron. Agora, vamos fazer uma mágica. Gente, se tivesse na CNTP, a gente faz de cabeça. Se a temperatura fosse 0 graus Celsius e a pressão 1 atm, aí estaria na CNTP, eu faço de cabeça. Ele quer saber qual que é o volume ocupado por meio mol? Calma aí. Na CNTP não é 22,4 litros por mol? Meio mol, 11,2. Só que não está na CNTP. É numa outra situação. Então, gente, sem enrolar muito vocês aqui, ó, pressão vezes volume é igual a N vezes R vezes T. A pressão, ele falou que é 1 atm. O volume, ele quer saber. O N, que é o número de mols, ele já falou que é meio. O R é o 0,082. E, pelo amor de Deus, só não me coloca a temperatura 25. Porque a temperatura necessariamente tem que ser em Kelvin. Não pode esquecer, porque na hora do nervosismo, esse tipo de erro acaba danificando a resolução correta do exercício. Então, passando para Kelvin, 298 Kelvin, pá, jogou aqui, né? Eu sei, tô com você, gente. As contas da tarefa de hoje, da próxima, enfim, quando tem Clapeyron, elas são muito chatas, né? Então, se você observar aqui, eu vou fazer uma conta com 0,082, fazer o quê? Só que tem contas que aparecem tantas vezes, né, que a gente acaba até memorizando. Vão ter vários exercícios, eu queria deixar isso claro para vocês, que deixa para fazer as contas tudo no final. Porque se tiver que dividir e depois multiplicar, muitas vezes vai dar para você cortar, né? A não ser que o vestibular coloque números totalmente zoados para trabalhar. Mas aqui não tem muito o que fazer, né? 298 vezes 0,082 vezes meio, enfim. O volume simplesmente deu 12,2 litros. Perfeito? Alternativa B. Agora, jogo rápido, pergunta rápida. Qual que seria o volume aqui se a pressão tivesse dobrado? Se ao invés de ser 1 atm for 2 atm, vamos usar lá no começo da aula de gás? Se eu dobrar a pressão, o volume diminui. Então, se eu tivesse colocado uma pressão de 2 atms, por exemplo, o volume seria a metade. Se eu não me engano, 6,1. Perfeito? Vamos lá para o segundo exercício. Né? O segundo exercício também bem clássico de Clapeyron, porque ele já fornece o R aqui, ó, 0,082. E agora vem cá. Um cilindro de aço de 20 litros de capacidade. Gente, 20 litros é o volume. Encontra-se 5 mols de gás oxigênio. Há uma temperatura, foi até bonzinho, já colocou a temperatura em Kelvin. Mas cá entre nós, 300 Kelvin é uma das temperaturas que nós vamos mais trabalhar
que é o 27 graus Celsius. Quando você soma 273, sempre dá 300, né? Ele deu o R e ele perguntou qual que é a pressão do gás oxigênio, aproximadamente. Você viu? Não teve transformação. Ele perguntou, naquele cilindro de 20 litros a 300 Kelvin tem quantos? Qual é a pressão do oxigênio? Perfeito? Aí você vai ter que usar Clapeyron, tá? Sem muita preocupação, sem muita dificuldade. A pressão aqui vai ser P, né? O volume é 20, o N é 5. Agora, pausa para uma reflexão. Como o valor de 300, que é 27 graus Celsius, é um dos que a gente vai mais usar em qualquer aula de gás, talvez seria legal você memorizar que 0.082 vezes 300 dá 24.6. Eu não pedi para decorar. Eu falo de tanto eu fazer esse tipo de questão, eu já decorei, muitas vezes já dá para cortar, já dá para fazer aquele monte de coisa. Mas enfim, quando você passa o 20 dividindo, você vai chegar numa pressão de 6.15, aproximadamente 6 atms. Perfeito? Segundo exercício, como esse, a aplicação direta da fórmula. O terceiro exercício, esse é legal. Esse é um exercício bem clássico, poderia ser até colocado no módulo 16, né, pelo tal grau de complexidade, mas dá uma olhada nesse exercício. Ó. Uma amostra de 20 gramas, 20 gramas é a massa, de um gás ideal, não sei qual que é o gás, foi armazenado em um recipiente de 15,5 litros. Volume, sob pressão de 623 milímetros de mercúrio. Ai, professor, será que eu tenho que passar para a ATM? Não, dá uma olhada aqui no R. Ó. O R ele já deu lá 62,3, já é em milímetros de mercúrio. E a temperatura é 37 graus Celsius. Bom, colocando todas as informações do exercício. Temperatura, volume, pressão e massa. Dentre os gases relacionados a seguir, aquele que pode representar o gás. Professor, como que eu faço? Como que eu faço para saber qual que é o gás que está no cilindro, que está no recipiente? Bom, se você lembrar da equação de Clapeyron, PV igual a nRT, e como ele forneceu a massa, eu poderia colocar a massa pela massa molar, eu vou te mostrar o seguinte, preparando o exercício, né? O gás hidrogênio. Qual que é a massa molar do gás hidrogênio? Lembrando que hidrogênio é H2, tá certo? 2 gramas por mol. O gás carbônico, CO2, se eu fizer a conta, 44 gramas por mol. O argônio, ele é um gás nobre, não é AR2, é apenas AR, tá? 40 gramas por mol, agora vai para a química orgânica. O etano, C2H6, fazendo a conta, ele pesa 30 gramas por mol e o gás nitrogênio 28. A gente nota que todos os gases têm massas molares diferentes. Então, calma, professor, deixa eu estruturar na minha cabeça. Usando aquela variável da equação de Clapeyron, você lembra que eu deduzi? O número de mols pode colocar a massa sobre a massa molar? Ó, eu tenho a pressão, 600, né? A temperatura passa para Kelvin, soma com 273. Vai dar 310. Vamos lá. Pressão 600, volume 15,5, a massa 20 gramas, a massa molar eu não sei, se eu souber eu já acabei o exercício, vezes 62,3 vezes 310. Enfim, a gente tem que fazer essa conta. Mas, gente, antes de apertar aqui mais um clique e já chegar na resposta, vamos ser um pouquinho sensível, olha os números. Eu vou passar essa massa molar subindo e eu não vou passar o 15,5 e o 623 dividindo. Esse 623 é muito fácil dividir por 62,3. O 310 também é um número legal para trabalhar com o 15,5. Se eu tirar essa vírgula aqui, ficaria 155, que é a metade. Enfim, é isso que eu queria passar para vocês. Porque trabalhar com 62,3, 0,082 é muito chato. Então, se você tiver esse jogo de cintura de conseguir cortar, de ver um corte legal, fica mais leve esse tipo de questão. Perfeito? Enfim, fazendo a conta, chegou no 40. E quando chegou no 40, a gente já sabe que vai ser o argônio. Agora, pensa comigo. Se o aluno tivesse colocado argônio como AR2, aqui daria 80 e talvez a pessoa iria marcar o valor mais próximo, 44.
né? Então fica a dica, gás nobre sempre trabalha monatômico, tem apenas um único átomo na sua estrutura. A questão 3 a questão 4 ela é muito boa, é uma das mais recentes que nós temos da FUVEST. Tá? Antes de ler a questão, eu gostaria só que você desse uma corrigida no seu material, foi um erro de digitação, a temperatura que seria 177, essa é a temperatura correta. Se eu não me engano, no material de vocês está 117, tá? Então, antes de ler, vamos fazer essa correção no exercício. Uma questão linda, uma questão moderna, uma questão interdisciplinar, né? Dá uma olhada na questão, eu vou falar do milho, né? Então você tem que... E olha as respostas, endosperma, xilema, ou seja, não tem nada a ver com química. A gente sabe que as questões hoje em dia dos vestibulares estão cada vez mais interdisciplinar. E a gente tem que ter o jogo de cintura para resolver. Mas, enfim, vamos ler aqui a questão, sem sofrer à toa, né? E vamos ver se eu preciso saber de biologia ou não para fazer essa questão. Vamos lá? Um grão de milho de pipoca, visto ao olho nu, apresenta duas regiões distintas, chamadas de região A e B, conforme a figura, a parte inferior e a parte superior. Em A, ocorre o tecido acumulador de amido, né, que é a pipoca depois, usado pela planta para nutrir o embrião. Então, para mim, parece uma questão de biologia 100%. Já em B, os tecidos vegetais têm maior teor de água, então a água fica no B. Perfeito? Ao ser aquecido, parte desta água transforma-se em vapor, aumentando a pressão interna no grão, lá do grão de milho, né? Quando a temperatura atinge 177 graus Celsius, já corrigiu aí? Então vamos lá. Quando a temperatura atinge 177, a pressão se torna suficiente para romper o grão e vira a pipoca. Perfeito? Então de biologia já passou para a química já. Continua. Um estudo feito por um grupo de pesquisadores determinou que no interior do grão tem 4,5 miligramas de água. Gente, isso aqui é a massa. E se tiver que usar clapeyron, professor, como você sabe? Olha o R aqui embaixo. Se tiver que usar clapeyron, usa aquela forma, massa pela massa molar, blá, 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 blá. Então, dentro do interior do milho tem 4,5 miligramas de água, no qual, no momento imediatamente anterior ao seu rompimento, apenas 9% da água está na fase gasosa, vapor, atuando como um gás ideal e ocupa um volume de 0,1 ml, não é litros, é ml. Dessa forma, foi possível calcular a pressão final, no momento imediatamente anterior ao rompimento. A associação correta entre a região do milho e a pressão final é... Gente, eu sinceramente não sei se a região é endosperma ou xilema. Eu acho que você já sabe, né? Então, talvez pela biologia, talvez você já cancelou. Eu consigo achar a pressão. E agora, olhando mais friamente o exercício, olha as pressões, uma é 8.3, 5.9, 22. Então, realmente, esse exercício eu não precisava saber tanto assim de biologia. Se eu conseguisse chegar na pressão correta, acabou o exercício. Se eu fosse o autor dessa questão, eu colocaria duas pressões iguais aqui, né? No caso, a pressão correta, para a pessoa ver se ela sabe um pouquinho de biologia ou não, tá? Mas, enfim, usando a equação de Clapeyron, né? Ele quer saber a pressão. Vamos lá. A água tem a massa molar 18. O hidrogênio é 1, o oxigênio é 16, então a massa molar eu já tenho. A temperatura 177 passa para Kelvin, 450. A temperatura eu tenho. O R, 0,082. O volume, 0,1 ml. Eu tenho que passar para litros, tá? Eu tenho o volume e a massa. Será que eu tenho? Será que eu posso colocar esses 4,5 miligramas? Desses 4,5 ele deixou bem claro no texto. 9 passa para o estado gasoso, 9%. Então, a massa de água no estado gasoso vai ser 9%, ou seja, só multiplicar por 0,09 os 4,5 miligramas.
Então, 9% aqui, ó, seria 0,405 miligramas. Então, esta é a massa de água num vapor. Perfeito? Acabou. Você tem todas as variáveis. Só falta achar a pressão. Então, mesmo sendo uma questão muito moderna, legal, você viu que é uma aplicação direta da fórmula. Pressão. P. O volume é 0,1 mililitros, passando para litros 10 a menos 3. Ah, tá. A massa também é miligrama. 10 a menos 3. Olha, cá entre nós, se o cara não tivesse passado para 10 a menos 3, 10 a menos 3, mesmo errando, ele iria acertar, porque o 10 a menos 3 aqui, ó, acaba cortando com 10 a menos 3. A massa molar é 18, o R é 0,082, a temperatura é 450. Fazendo essa conta, nós vamos chegar no valor de 8,3. Só tem esta alternativa. Ah, professor, então quer dizer que o A é o endosperma. Sim, é o endosperma. Perfeito? Alternativa correta, alternativa A. Legal essa questão. E a última questão que nós temos, a questão 5, eu acho que é só aplicação de fórmula esse. Ó. Gases ideais são aqueles nos quais as interações entre átomos, íons ou moléculas em sua constituição são desprezadas. E nesse comportamento se intensifica em pressões baixas. Na descrição desses gases, a equação de estado, quando eu falo equação de estado, né, o Clapeyron, é a mais adequada. Considere uma quantidade de 2,5 mols, ocupa um volume de 50 litros, a pressão de 1, 2, 4, 6 milímetros de mercúrio. Ele quer saber qual é a temperatura. Gente, essa questão você viu que é só aplicar fórmula. PV igual a nRT. Pressão, volume, o número de mols, o R é 62,3. Gente, o 2,5 dá para cortar com 50, se ele passar dividindo. O 62,3 dá para você brincar com o 1246. Se eu tirar a vírgula aqui, ó, fica o dobro, essa parte aqui, né? Enfim, com a prática a gente vai treinando nesses cortes. Fazendo essa conta, a temperatura dá 400 Kelvin. Professor, se eu quiser saber em graus Celsius, tira 273. Bom, a tarefa de vocês, nesse primeiro momento, do módulo 15, são esses exercícios. Pratiquem esses exercícios, façam, e até a próxima aula em Equação de Clapeyron 2. Um abraço para vocês e até mais. Valeu, tchau!